Bom dia novamente. Aqui estamos dando início aos trabalhos. Cecília Xavier falando. Hoje vamos ter a honra de entrevistar Marcelo Xavier. Vamos deixar o pessoal começar a entrar. Gente, mas será que não vai ter nem um dia nublado nessa quarentena? É um dia mais bonito do que o outro. Não sei da cidade de vocês como é que tá. Mas assim, impressionante o céu azul que tá brotando todos os dias da minha janela. Será que é só da minha janela? Pô, Marcelo Xavier foi pá, preciso, pontual. Bom dia, todo mundo. Marilana, bom dia. Tata, Ah, Luísa. Produção, eu e produção, produção. produção. Produção que o outro elemento não põe muito longe, não, Luiz? Não tô pondo, não. Pera aí. Aqui tá bom? Aí tá bom, Tá bom? beleza. Que saudade. E aí, isso, tudo beleza. Como tá Tudo aí? Como foi o início da manhã? foi bom, ótimo, maravilhoso. Com essa É? equipe aqui, ó, essa equipe é muito esperta, impressionante. É um Renato atropelo. Anoni, Luísa Neves Xavier, Thaís Xavier Barbosa, Isso. Gal, Flor, Filó, a equipe A toda, né? Thaís, a Thaís dando os alarmes todos. Ô, Vitor, alarme, tá tocando. Hora disso, hora daquilo. Sei como é que É é. gracinha Eu tô demais. fazendo uma horinha de propósito pro pessoal ir entrando, tá? Mas deixa eu dar o título da nossa Tá. live de hoje. Presença da Nós já leitura como estamos, preservação. Já estamos, claro. nós já estamos no ar? Claro. Já Olá, estamos no ar pessoal. desde a hora que você apareceu. Ah, é? Nossa. É isso aí. Ainda bem que eu não estava com o dedo no nariz. Então, o título da live nossa hoje é Presença da leitura como preservação da vida com qualidade. Marcelo Xavier é ilustrador, escritor, artista plástico, figurinista, cenógrafo, publicitário e um monte de Hum, outras coisas que não cabe na live dizer. E ele ganhou os principais prêmios da literatura infantil e juvenil do Brasil. Alguns deles são dois jabutis, um da Associação Paulista de Críticos de Arte e também da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Tem 20 livros publicados, sendo a maioria deles para crianças, mas tem também contos, poesias, crônicas. Vamos falar um pouco sobre isso. E então, como é de se esperar, um bom escritor é um bom leitor, certo, Tatai? claro, isso aí é fundamental. É o alicerce, né, do escritor, da escrita, é a leitura, evidente. Sim. Né? E antes da gente aprofundar, começar a se aprofundar no nosso tema da leitura, conta um pouquinho para o nosso público de hoje. Bom dia a todo mundo que já entrou. Como você tem enfrentado a pandemia com restrição total? Tem muitas semanas, né, que você está aí dentro dessa casa sem colocar o nariz para fora, não é? Isso. Ô, Tício, só para me localizar no tempo, a gente já está dentro da nossa hora programada? Já. É? São Já 10 são e 10 3. horas? Aham. Ah, Já, e a então a gente gente. tem 57 minutos para falar, Ah, beleza. tá? Tomara que não dê tempo, né, para a gente falar tudo, né? Porque assunto, olha, tem É muito coisa, viu? rápido. É muito rápido, na verdade. É, Passa num minuto, entendeu? muito... Você vai ver. Mas Você pode estava deixar que eu vou te perguntando, contando. você estava perguntando de como é que eu estou convivendo com a quarentena, né? Com as Quarentena, restrições. é, essa palavra que a gente ouve falar desde criança, né? Quarentena disso, quarentena daquilo, em filmes de piratas, não sei o quê. E agora, de repente, a gente é obrigado, a gente está vivendo uma quarentena.
planeta, né? O planeta está em quarentena. Olha que coisa importante. Uhum. Então, a primeira coisa que eu queria lembrar é que a gente está no furacão da história. Nós estamos Uhum. vivendo um momento histórico importantíssimo, talvez o único, porque as outras crises, né? Crise de saúde no planeta ou causadas por conflitos, elas são mais Uhum. localizadas, né? As guerras, as pandemias mesmo, elas nunca Sim. foram assim completamente globais, como está sendo essa do coronavírus, né? Então a gente Uhum. precisa, mesmo nesse momento de tanta dor, de tanta tragédia, a gente enxergar que a história está acontecendo, porque nós Sim. somos frutos da história. Tudo que a gente vive Uhum. é produto da história. A história é uma matéria importantíssima no universo do conhecimento. Exatamente por isso, porque ela é o presente e o futuro. A história não é o Sim. passado, simplesmente. Então, nós estamos nesse momento importantíssimo. Isso eu sempre penso nisso quando estou refletindo sobre a minha situação nesse momento. Uhum. Eu já coloquei isso, inclusive, em texto, que eu tenho uma iniciação, eu já fiz um estágio como confinamento, como impacto assim de mudança de vida por causa Uhum. né? Por causa dela. Isso. Por causa Então, dela. Uhum. isso. Porque isso te dá uma vantagem, vamos chamar assim, entre aspas, porque ela te prepara, me preparou para esses grandes impactos. Porque nada Uhum. é tão impactante ou muita coisa. Tudo que é muito impactante, e esse é um dos impactos, é o diagnóstico de uma doença grave. Uma doença Uhum. que te coloca na posição de, de que você vai assistindo o seu fim chegando sem drama. Sem drama. Não estou fazendo Sim. drama, não. Não precisa chorar, não. Mas Não vou chorar aqui, não. Vou esperar depois. Mas é realidade, é realidade. Meu povo, é, vamos entender isso. na Olha verdade, só. todo mundo caminha para o fim, né? Mas quando você tem uma doença Claro, grave, você tem a informação que muda a percepção com a vida e o sentimento, né? exatamente. No meu caso, então, eu entrei nessa quarentena muito à vontade, porque o que aconteceu foi isso, que eu estava nessa corrida para o fim, Uhum. como todo mundo faz, né? E, de repente, eu Uhum. olhei para o lado, o planeta todo do meu lado. O planeta todo junto de mim, nesse mesmo sentimento de que a gente está vivendo um suspense. Serei eu, Senhor? Serei eu agora? Sou eu? É o alguém que está do meu lado? É meu amigo? É Uhum. meu filho, minha filha? Né? É meu pai, minha mãe, meu vovô? Sabe quem que eu vou perder? Quem que esse bicho vai atacar? Sabe? Quem que o Uhum. destino vai me roubar? Então, quando você está igualado com o mundo, é uma situação histórica muitíssimo importante. Porque as pessoas não têm o hábito de terem empatia. O mundo sofre
da ausência de empatia, né? E empatia é você ter a capacidade de entrar no que o outro está sentindo. A gente não tem esse exercício, normalmente as pessoas não têm. A não ser Sim. que isso também faça parte da educação. A educação precisa cuidar desses sentimentos que ficam, às vezes, entregues ao acaso, ou você tem por sorte, por sua natureza, até por genética, ou você não tem. Quer dizer, um sentimento como a empatia, ela salva o mundo. Ela melhora a condição social das pessoas. Melhora a sociedade. Yeah. Melhora a Claro, qualidade claro. de vida. Né? Sim. Porque é diferente de você ser egoísta no seu sentimento e achar que aquilo, o mundo se fecha em você. Então, Sim. a gente pensar no outro, no que o outro está sentindo, é o primeiro passo para a gente resolver uma série de graves problemas do planeta, né? É Inclusive, porque a a gente gente sai da vê, nossa posição e consegue realmente se colocar na pele do outro, né? claro, E se sensibilizar com a situação do outro. Então, agora, nisso que a gente está vivendo, todos nós conseguimos sentir um pouco melhor, nós que não temos limitação com a mobilidade, né? Com a isso, locomoção, a gente consegue isso, sentir um pouquinho do que você vive com as restrições de exatamente. deslocamento, de mobilidade, né? O que que é o É, esforço é nisso que eu e não queria poder chegar. sair de casa e ter que É, ficar com opções restritas, muitas vezes porque a cidade não é adaptada, por questões que isso, nem são suas, mas que estão no mundo e na sociedade, né? isso. E a gente, fazendo uma projeção, a gente está agora também tendo já que o planeta é um ser vivo, né? A famosa Gaia, né? Uhum. Ela tem até um nome. O planeta é um elemento vivo no universo. Ele tem vida. Ele não é uma coisa morta. Ele não é uma pedra girando ali, um meteoro, vamos dizer assim, uma coisa sem vida. O planeta, principalmente o planeta Terra, ele é vivo, absolutamente vivo, e ele tem as suas mudanças, como todo ser vivo, ele tem seu desenvolvimento, ele vem desenvolvendo até aqui, continua se desenvolvendo, ele, ele tem os vômitos dele, que são os vulcões, ele tem os estados nervosos, que são as tempestades, ele tem a acomodação das placas internas como um ser vivo. Quando elas se Uhum. acomodam, a Terra treme. Então, ele é um ser vivo. E a gente, como humano, teria que ter essa empatia natural também, em saber o que o planeta está sentindo, o que nós estamos fazendo para prejudicar, inclusive, a nossa estada nesse planeta, Uhum. nessa Sim. casa, né? Com essa pessoa que é o planeta. O que é que a gente está fazendo? A gente, às vezes, negligencia isso. A gente ignora o planeta, apesar de ser uma pessoa tão grande, né? A gente ignora. Sim. É como se isso fosse mágica. A gente está aqui, tudo nos vem caindo do céu. É como se fosse isso, né? A gente vai à praia, Uhum. tira umas férias lá da praia, fica lá na praia gozando aquilo tudo, todas as delícias, e deixa aquele lixo para trás, né? Em tudo que a Sim. gente faz, né? Como se Então, é um fosse momento muito terra importante de ninguém, né? isso. E não E terra a de todo Terra, mundo.
A Terra é de todo mundo, de todos os seres vivos, claro, incluindo plantas, animais, de todos os minerais também. Então, é um conjunto de elementos que, numa situação dessa, ajuda a gente a refletir. Poxa, é um momento importante para nós humanos repensarmos essa nossa relação, né? Sim. Então Com é o isso aí. planeta e com nós mesmos. Isso. E com os outros semelhantes, né? Os nossos outros humanos. Sim. Ficou muito explícita a desigualdade, né? A desigualdade de classe, de situação social, principalmente países como o nosso, que se descuidou o tempo todo dessa balança. Por que a gente não olha para essa balança social como deveria olhar? Como que a gente pode ser tão desumano a ponto de precisar de uma pandemia para colocar isso na nossa cara, né? Sim. Sabe? Isso aí. Então, o que a gente tem que fazer é isso. Reforçar esses sentimentos que a gente está tendo agora, que isso é coisa rara, é uma oportunidade da gente fazer um meia-culpa e tentar, quem sabe a gente consegue. Né? A gente tentou muitas vezes... Avançar, né? Isso. E tentou muitas vezes com ideologias, com filosofias. Vieram os hippies, né? Vieram os grandes da vida, mas ninguém consegue, por muito tempo, que a humanidade seja mais igual, que ela seja menos menos desigual. injusta. Então, é uma oportunidade. É isso que eu tento fazer aqui dentro, fechado, que é só continuar com o que eu faço e penso fora dos vírus, né? Sim. Até com mais intensidade agora, né? Porque claro. não podendo executar outras atividades que tomavam seu tempo, você acaba mergulhando mais nas reflexões em algumas produções, né? Exatamente, porque também era isso, eu nunca me descuidei dos prazeres do mundo, né? Eu sou taurino e touro, dizem, quem entende de horóscopo, que é um símbolo ligado à terra, aos prazeres mundanos, a coisa da humanidade, assim, física até. Então, esse sou eu. E ainda para agravar mais o estado, a minha condição, no horóscopo chinês eu sou boi. Quer dizer, é muito chifre com a cabeça só. Aí, eu tenho que lidar com isso, mas eu adoro porque é tudo que eu gosto na vida. São esses Baco, Dionísio, essa coisa maravilhosa do mundo e as bacantes, né? Eu adoro a religião grega, que ela é muito diversa e muito humana, né? Exatamente. Muito o retrato da humanidade. Você se sente representado por ela, né? Mas deixa eu resgatar uma coisa da sua fala que você falou no início, que você já tinha feito um estágio nisso de isolamento, de restrições, de ter que se adaptar a uma condição nova. E eu acho que isso construiu recursos, né? Te trouxe recursos, ferramentas para lidar com o que a gente está vivendo hoje. E o legal disso é mostrar para as pessoas que a gente pode aprender com as situações da vida e o espírito vai crescendo continuamente numa curva ascendente eterna e que vai instrumentalizando a gente cada vez mais para enfrentar situações difíceis.
sejam elas quais forem, Claro. né? Então, assim, Marcelo Xavier chega agora bem erguido, apesar de sentado, e produtivo e com a saúde mental em dia, porque ele percorreu um caminho e acumulou capitais psíquicos, Isso. emocionais, artísticos, estéticos, visuais, tudo que vocês puderem pensar. Isso não é mágico, isso não é gratuito, isso foi construído, isso é trabalho interno, ação, atividade, É, né? é, é investimento, né? Porque eu investi, eu troquei uma coisa pela outra, né? Você sempre faz uma troca. Ou você equilibra coisas também, né? Eu sempre, Uhum. desde que eu percebi que eu queria me aprofundar, por exemplo, na arte, nesse universo do conhecimento, uma das coisas, né? Então, eu peguei isso como um farol e fui seguindo esse caminho. É o que me trouxe Sim. até aqui e vai levar até o fim, né? E que eu recomendo, porque não é uma coisa que a gente precisa de fazer essa profissional para você usufruir. A arte, ela é uma coisa para todos. Esse é o grande equívoco da sociedade e que nesse século XXI eu tenho a impressão que isso aí vai mudar. Esse conceito Uhum. da arte limitada no seu métier. Ela não tem que ser Sim. isso. Isso é um prejuízo enorme para a sociedade. Essa manutenção desse status inatingível da arte. Sim. Não pode ser assim. Isso eu digo de cadeira, de rodas. Não pode ser assim. A humanidade está perdendo um elemento precioso na composição da vida como ser social, como cidadão, como convivência humana, né? Como desenvolvimento do espírito. Não Sim. pode ser assim. A gente não pode simplesmente usar o poder, por exemplo, de compra para ter alguns sinalizadores da arte e ficar nisso. Quer dizer, quem não tem esses sinalizadores, esses suportes da arte em casa, não tem dinheiro, falando claro, para Uhum. comprar, então não tem arte. É assim? É Não pode evidente que ser, né? não pode Sim. ser. E não é assim. Não é assim. A arte é muito além daquilo que o dinheiro pode comprar. Eu não estou dizendo que eu não estou querendo desvalorizar o que de jeito nenhum. Quem tem o dinheiro para comprar, compre, mas a gente não pode se limitar a isso, né? Não pode. A Restringir arte o não cabe. acesso a só quem pode comprar, né? É, não pode. É só quem tem um dinheiro para fazer uma grande viagem, conhecer grandes museus, etc. e tal, é que vai ter esse acesso? De jeito nenhum. Eu posso subir aqui no morro e sentar numa roda lá de batuque, que vai ter arte e vão ter outras formas maravilhosas e que a gente precisa de estar sabendo que isso é uma riqueza que está próxima de nós e que às vezes não custa nada. É isso que Sim. dá É. esperança. Porque essa é a principal bandeira que você levanta, né? Essa é a principal É, bandeira que você levanta, que eu, pelo menos, sinto e vejo. E, mais uma vez, as pessoas podem aprender isso, né? Elas não precisam de dinheiro para desfrutarem da arte, dessa relação com a vida que a arte traz,
mas alguém precisa apresentar isso para elas, concorda? De alguma forma? Claro, isso é dado. O caminho disso, sempre, como quase tudo do processo civilizatório, é a educação. A educação Uhum, precisa de incorporar a arte como uma das coisas transmissíveis. Isso tudo, a pandemia está ajudando a gente a repensar. Porque como o vírus passa de um para outro com essa facilidade, por que a gente não pode passar conceitos positivos também? Por quê? É exatamente. uma falta de a gente enxergar os métodos que esse vírus usa para inocular todo mundo, uma humanidade inteira. Por que a gente não tem no vírus da arte, por exemplo, uma forma da gente entrar no corpo de todo mundo e no E espírito, claro, contaminar né? todo mundo. Uhum, Isso claro. é uma questão que eu ponho para vocês, para todo mundo, para ficar um pouquinho, dormir um pouquinho mais tarde e pensar sobre isso. Por que que a gente está levando essa É. desvantagem do vírus? Por que que ele está ganhando de nós? Nós não somos os inteligentes? Ele não Não tem nem sei. cabeça. E ele atinge a humanidade inteira. A gente tem a cabeça, a maioria das vezes, vazia. É um desperdício. É um desperdício. É. A gente Então, pode muito mais do que a e gente aí? pensa, né? Eu sempre falo isso porque eu Claro, acredito nisso mesmo. É, a gente pode muito mais. Só que a gente precisa se com movimentar, certeza. né? Cada um precisa se movimentar, precisa agir, precisa falar, precisa aparecer, precisa vencer os medos Isso, para falar o que pensa, para propagar suas ideias, claro, ficar menos tímido, né? claro. Ô, Cissa, O vírus da arte. agora vamos entrar no nosso Hum. tema, assim, porque o É, já ia tema puxar o tem nosso tudo a tema. ver com isso tudo. É. Isso. Exatamente. Vamos lá, pode Porque puxar. a leitura é uma forma de contato com a arte que você exerce todos os dias. A gente pode falar isso? Todos os dias. Uma das atividades que você mais Olha só. pratica no seu cotidiano é a leitura. A gente tem uma série de ferramentas que nos levam a esse processo civilizatório, né? A civilização usa desde sempre alguns instrumentos. Um deles é a escrita, né? E consequentemente a leitura, Uhum, as ferramentas todas, né? De fabricação que a gente desenvolveu até aqui, até chegar no mundo uhum, da internet, até ganhar o espaço, as viagens espaciais e tudo. Então, tudo faz parte dessas conquistas de respostas para coisa que o ser humano alimenta e coloca ele para frente, que é a dúvida, a interrogação. A gente é um ser que interroga. Nós não somos como os outros animais que se acomodam, né, no seu instinto ali, animal. Quando tem fome, eles vão até o outro lá e dão uma bocada e consegue ganhar mais aquela energia para viver mais um dia. A gente é diferente, a gente não quer só comida, né? Como diz o, o rock fala muitas verdades, né? A gente não quer só comida, a gente não tem fome comida, a só gente quer comida, diversão e arte. de nutrição, a gente quer isso, a gente quer arte, a gente quer suprir essas nossas questões, né? Responder essas questões. Então, dentro disso tudo, a leitura, que é uma consequência da escrita, é fundamental, porque
são milhares de cabeças pensando, cabeças vivendo espiritualmente emoções e passando aquilo, antes era só para o papel, né? Ou passando isso oralmente, mesmo antes da escrita, eles passavam oralmente. Aí, infelizmente, criaram a escrita no papel, né? O Gutenberg lá com os tipos dele, e isso foi evoluindo e foi multiplicando esse conhecimento. Então, quando a gente hoje acumula livros, que é o meu caso, eu sou um acumulador, mas um acumulador de livros, entre outras cositas. Não empresta, viu, gente, os livros. Ele não empresta os livros. Vocês têm que ver isso. Maior xodó com esses livros dele. Com essa biblioteca. Conta um pouquinho, o que você andou fazendo? Então, aí, aproveitando a quarentena, porque livro comigo é assim, eu fui pegando livros, colhendo livros ao longo da vida, né? Colhendo e botando onde tinha espaço no quarto desde solteiro, depois de casado, né? Onde tinha espaço, eu ia colocando livros. Sem muita organização nesse acúmulo, né? Isso eu trouxe até hoje, esses livros. É como o livro é o seguinte, você quando esse tipo de ajuntamento que eu fiz, é como você colocasse a mão numa correnteza para cercar um tanto de água. Você cerca aquele tanto e o que acontece com a produção de livros, do livro que for, é isso. Você pega com a mão o tanto que você cerca, que consegue, e foi isso a minha coleção, a minha seleção foi feita assim. Eu cerquei aqueles livros ali que eu queria, que me interessava, ou que eu ganhava de amigos, ou de alguma indicação. Isso eu pegava ali naquela correnteza e botava dentro de casa. Igual um inseto que pega as coisas, uma formiga, que leva as coisas para dentro do formigueiro. Eu sentia a necessidade de botar uma ordem nisso. E como diz o Borges, que organizar bibliotecas é como você ordenar o universo. E é uma verdade. E hoje eu tenho isso na minha mão aqui, comigo, que é um universo de conhecimento, de assuntos, porque isso é uma característica pessoal minha. Eu tenho várias paixões. Eu descobri que eu sou um ser apaixonado. Porque você fala assim, nossa, essa árvore, adoro árvore. Nossa, olha aquele prédio, eu adoro arquitetura. Quis ser arquiteto, não consegui. Nossa, olha que delícia essa comida. Adoro gastronomia. Olha como é que a gente tem os planetas, adora astronomia. Então, isso, todas as áreas do conhecimento, elas são muito prazerosas. Quando você abre seu espírito, tudo é fértil. Exatamente. Que vai cair aí. Então, a minha pequena biblioteca, que eu acho até é até usado chamar de biblioteca, porque ela não é grande, ela é pequena, mas ela tem a minha medida. É isso que eu queria passar para as pessoas.
A pessoa tem que ter Uhum. biblioteca na medida dela. Depois a gente discute se o livro é uma coisa que vai permanecer, o livro físico, ou se ele vai passar e vai ser engolido pelo digital, né? Mas é uma coisa Isso, que a gente deixa eu vai só fazer discutir um daqui a parênteses pouquinho. aqui. Pode. Só abrir um parênteses para aprofundar um pouquinho nessa questão da sua relação com os seus livros, porque eu acho que cada um de nós tem aqueles objetos biográficos que a Icléa Bose fala, cita muito bem, que são os nossos objetos afetivos, que contam a nossa história, que trazem felicidade, que enchem o nosso espírito de sentido. E esses objetos, a gente não se desfaz deles. Mas cada um tem os Isso. seus. E no seu caso, a sua biblioteca é um grande objeto biográfico para você, né? Aí você tem que contar um Entende? pouquinho do seu processo aí com a biblioteca nesse momento que você está vivenciando. O que você sentiu quando você começou a revisitar os livros, a entrar em contato com eles de novo? Então, aí eu peguei essa coisa toda, esse mundo que estava, esse universo que estava no maleiro, dentro do guarda-roupa, em algumas estantes, e com a ajuda do Renato Anoni, que ele, por uma ajuda divina, gostou da filha e casou-se com ela. Então, olha, o Renato veio morar com a gente aqui na rua Itaparica, e o Renato é uma pessoa muito interessante. Ele resolveu me ajudar a montar essa organização da biblioteca. Não podia ser melhor. Uhum. Ele está colocando em ordem, nós estamos em pleno processo, porque essa organização é um processo. E também é muito interessante, porque não é uma coisa pronta que vai me interessar, mas esse processo está sendo genial. Eu acho que para mim e para ele também. Por causa disso, ele também tem o espírito aberto. Por sorte, eu tenho uma família que também tem esse espírito aberto. As minhas filhas, a Luísa, que mora comigo aqui agora, eu moro com ela, você, a Zádia, a Isabela, a Beth. Então, todo mundo tem esse espírito diverso. A Thaís, olha, a Thaís é a pura diversidade, porque ela gosta de tudo que eu gosto, da comida até o carnaval. Então, é tudo uma coisa muito bonita que a gente vai construindo, né? Os companheiros que chegaram também, o Léo, o filhotinho, que é o Eric, está indo tudo numa harmonia só. E sempre sendo levados pela sensibilidade, que é uma vitória para quem acredita nisso. Então, Cissa, Agora me a conta aqui gente uma coisa muito pegou... importante. Tá, pode Ah, concluir o assunto da biblioteca, porque o tempo está começando a apertar, tá? pois é, então tá. Aí, então, olha só. Termina a parte da A biblioteca. biblioteca... Então, esses objetos afetivos, né? Que o livro não é só um objeto de informação, ele tem que ser tratado como objeto afetivo, uma coisa que você tem paixão por ele. Você quer dormir com ele, sabe? E eu durmo com ele, de repente. Aí eu nessa minha coleta de objetos, eu fui cercando e tenho hoje aqui, por exemplo, o Walter Hugo Mãe, que é uma das minhas paixões recentes. É uma paixão contemporânea, porque ele me surpreendeu completamente desde o primeiro livro que eu li, e do aspecto design gráfico
das publicações também me interessa muito, porque esses ganhos de valores dos outros sentidos são coisas que só o livro-objeto tem. Olha só, a gente tem um projeto gráfico. Ele, de repente, você abre o livro e ele te joga um roxo. Aqui, olha só. Não sei se vocês estão vendo, mas é um projeto gráfico Eu consigo ver. requintadíssimo. Pois é. Esse é a Eu máquina tenho de fazer mania. espanhóis? Esse é a desumanização. Tá? Ah, A desumanização. tá. Para quem não conhece, se tiver coragem de encarar, ele é um autor que te provoca É, desde o maravilhoso. começo, assim, profundo. E eu tenho uma mania Sim. de usar uma pena para marcar o livro. Como marcador, eu uso penas. Olha só. Na casa do meu pai tinha um papagaio e ele me fornecia penas que caíam lá no quintal. Sempre que eu ia passar férias lá, ele tinha muitas penas para me dar. Eu fui usando para marcar os livros. Então, olha só, numa biblioteca, a gente não tem só livros, a gente tem algumas publicações, como revistas. Essa é uma coleção maravilhosa que eu ajuntei também, que eu recolhi com a mão, que é século XX. É a história do século XX em fascículos que saíam na banca de revista e você pacientemente ia comprando. Essa, por exemplo, é uma capa durante a Guerra do Vietnã. Olha só que coisa chocante. Que coisa maravilhosa. É uma edição Sim. muito incrível, muito bem ilustrada. Olha só, é uma coisa impressionante essa coleção. E o Muito Renato, legal. Dá vontade de ver inteira, né, pacientemente, gente? pois é. Então, é uma coisa preciosa que o Renato fez o seguinte: ele montou uma caixa para essa coleção que estava toda separada. Vou mostrar para vocês. Renato, vem aqui. Traz aqui, pessoal. Bota a sua estamos cara aí, fazendo Renato. isso. Deixa eu te ver. Olha o Renato aí. Aí o Renato. Abaixa. Olha o que o Ei! Renato... O culpado de tudo. Olha o que ele produziu para a gente guardar na estante essa coleção que vivia escondida e separada. Não estava a família toda junta aqui assim. Tinha um bolinho num lugar, um bolinho no outro. E o Renato pensou essa caixa de papelão que ele montou de embalagem de televisão, uma que estava aqui no prédio. Ele pegou e montou essa caixa. Olha só que maravilha. Muito legal. Se não dá vontade de você comer... É uma forma de dar destaque, né? Igual a gente conversou com a Luísa aquele dia na live dela, dar destaque para os objetos e, no caso dos livros, para os livros que você gosta, que você leu, que são bonitos, bota eles em destaque na sua casa. O objeto livro tem que fazer parte do seu cenário, né? E pensar na composição do seu ambiente com os livros fazendo parte dessa composição. E não os objetos que não te dizem respeito, que não te expressam, ou que até te entristecem às vezes. Exatamente. Então, olha, foi como se eu tivesse reencontrado uma turma de amigos que estavam viajando. Essa nova organização da biblioteca está me trazendo esse prazer. Olha que coisa. Então, estou revendo livros, relendo algumas partes, claro que não tudo. Esse aqui é uma preciosidade que ela veio à tona nessa arrumação, que é a maravilhosa Obra do Acaso. Olha só. Esse livro é fantástico.
De quem Eu que sei é? que ele é fantástico. Ele é do... Quer ver? Do Wim Kaiser. Eu não sei se é Wim Nossa, Kaiser, se é Wim Kaiser. depois vocês Olha jogam no aí. Google aí, pessoal, para ver o. Tá difícil. Eu não Isso. consigo, fica difícil para eu ler aqui. Pode seguir. E ele é uma reunião. Ele reuniu, esse autor, ele é jornalista, ele reuniu várias cabeças pensantes, umas 6, reuniu num hotel em Nova York, eles ficaram hospedados lá e fizeram discussões entre eles, gênios do pensamento Muito contemporâneo, olha legal. só que coisa. E aí o livro é isso, tá bom? É maravilhoso. Ótimo. E para quem não Maravilhosa tem obra esse do acaso. maravilhosa obra do acaso. E para quem não conseguiu ainda, que tem o sonho de conseguir ler com frequência, mas ainda não conseguiu incorporar essa atividade no dia a dia, o que você orienta? Olha, isso é igual você começar a gostar de alguma coisa. Quem gosta de corrida de carro, começou a ver corrida de carros. Você tem que pegar alguma coisa que você goste, se interesse no universo do conhecimento e começar por isso aí. E aí você pensar o livro como objeto inteiro. Ele tem uma cara, ele tem um peso, ele tem um tamanho. Eu, por exemplo, Tem uma textura. na minha convivência com o livro, eu sempre desenho na página de rosto do livro que eu gosto. Olha só, esse desenho aí, que eu não sei se está dando para vocês verem. Tá vendo? Dá um pouquinho. Esse maravilhosa obra do acaso é isso. Uhum. Então, cada livro meu que eu gostei muito, eu desenho aqui no lugar do Ex Libris. Ex Libris é aquela marca de cada proprietário do livro coloca no livro, né? Esse Sim. livro é meu. Isso é o Ex Libris. A gente tem alguns livros aqui que são desenhados mesmo. Olha aqui, esse aqui que é a fragilidade, que é sensacional. Também foi um que veio à tona. Vamos ver aqui, por exemplo, o que é o desenho dele. É isso aqui, ó. O desenho da página de rosto. Não sei se está por ver. Não consigo ver, decifrar o que é, não. Chega mais perto. Tá vendo aí? Eu tô vendo tipo uma quina de... o copo, a taça na beiradinha da mesa. Isso, na quina. Consegui ver. Isso, na quina da mesa. Beiradinha. Muito legal. Então, o projeto, o design gráfico de um objeto como o livro é muito incrível, que é uma das coisas que você pode saborear. Olha esse aqui. Ele é todo uma capa de plástico roxa. Tá vendo? O título nem aparece praticamente na capa. É um projeto gráfico maravilhoso, que é uma das coisas que você pode saborear. Tá bom? Isso. E para quem não tem o hábito ainda, é isso que a Eliana falou. Começar por conteúdos, temas que te interessam espontaneamente e por textos menores. E aí você vai cultivando o prazer em ler e vai aprendendo a ter prazer com essa atividade. E aí você vai se encantando por esse mundo cada vez mais. E aí você começa a buscar isso espontaneamente, porque te transporta para uma outra atmosfera, te leva para um outro mundo, te tira de casa na pandemia. Então, por que não viajar sem gastar? Né, não? Porque você pode ler o que tem na sua casa. Com certeza na sua casa tem um monte de livro que você ainda não leu, ou que você pode reler, ou que você pode pegar emprestado. Isso. Se não for do Marcelo Xavier, pode pegar emprestado, entendeu? Eu outro dia conversando com o Léo, pelo telefone, com o Léo Genro, né, o marido da Cecília. Ele falou, e aí? Isso. Olha, eu estou agora em Florença, tá bom?
Ele falou, como assim? Eu estou aqui em Firenze, que é o livro meu de leitura atual, que foi até um presente de Natal do Léo. Olha só, Verdade. ele é tão legal, tão fininho, olha só, quase um palmo de altura, mas eu estou num prazer com ele, que eu estou lendo devagar, é como se eu estivesse andando pelas ruas de Florença e de onde o Leonardo da Vinci andou. Isso. É um prazer, olha, que todo É mundo uma tem o fonte de prazer direito infinita, de né? ler. É, Isso. é isso aí. E sabe o que eu tinha pensado E aí tem também? o... Como pode falar. é um acervo que, para mim, agora, eu posso retomar, eu volto a cada um deles e ele sai de graça para mim, porque ele já está aqui. Sabe, com a segunda leitura, é de graça. Eu Sim. tenho uma livraria de graça. Eu tenho esses amigos todos de graça atualmente, porque foi um E investimento que eu fiz revisitar os durante a amigos minha vida antigos tem um toda. prazer especial, né? Ai, desculpa. Tem, tem. Revisitar tem um Muito prazer especial. especial. Para quem não Tem. sabe, Marcelo Xavier tem um livro infantil dedicado à leitura, que é o Asa de Papel. Mamãe está pedindo para falar isso aqui há um tempão. O Asa de Papel é um livro lindo que fala quando você se sentir só, para ir ao infinito no tempo que dura um grito, quando a terra se bronzeia, em dias chuvosos. E aí vai passando as páginas com ilustrações maravilhosas de massinha e no final tem um bonequinho voando escrito leia um livro para as crianças, porque é isso. Quanto antes a gente começa a conseguir Olha, cultivar esse prazer pela leitura e pelo livro, melhor, né, para a nossa sociedade. olha, a Ali o Asa de produção Papel. correu aí. Olha só. Olha, tá aí. Viu, produção? A produção aqui é muito eficaz. E olha só, a última página do Asa de Papel dá exatamente esse recado. Olha aí. Aí, ó. Leia um livro. E eu Tá acho que vendo? num mundo que a gente vive hoje, em que a gente se intoxica por excesso de informações rápidas demais e superficiais demais, a leitura de um livro traz a profundidade que é o contraponto desse sistema, né? O Claro, livro, claro. a gente gasta tempo no livro, não é? Ele aprofunda na absorção daquela informação e isso transforma muito mais, às vezes, do que o excesso. Às vezes a pessoa se informa o dia inteiro, chega no final do dia com a sensação de que não aprendeu nada novo, né? Não, e o livro é o seguinte, ele é mágico por isso. Ele fechado, ele não significa nada. Ele é só mais um objeto, né, maravilhoso do mundo. Ele pode ser um objeto que tem uma capa maravilhosa, mas ele ainda não se faz uma diferença dos outros objetos. Agora, quando você abre o livro, ele tem uma asa de papel, você entra em outros universos. Isso. Todos os universos, onde vai a alma humana, a criação, ele está lá, aberto ali, olha, para você. Essa é a grande riqueza de uma biblioteca. Ela é infinita, então os livros não são isso que você está vendo aqui. Ele é o que você não vê. É como a arte também. Você tem que descobrir. É. Não é aquilo só que Agora você eu vou... vê. Não é mesmo? Tá. É isso aí. Não é só o que você vê. Você tem que ir lá descobrir e explorar esse mundo mágico do livro. Agora eu vou contar um segredo pro Ele é pessoal muito. que está ouvindo a gente. A gente O livro é muito mais falou por muito dentro do... O livro é mais por dentro que por fora. A gente falou muito do objeto livro aqui hoje, mas Marcelo Xavier está produzindo o seu primeiro livro digital. Perguntaram aqui hoje se está fazendo livro novo. Sim, está fazendo livro novo Isso. e ele será lançado. Isso foi antes da pandemia, na verdade. A gente já estava com esse movimento
E agora ele ganhou força, um livro infantil feito com massinha, que não sai há muitos anos um livro novo com massinha, vai ser lindo. E um livro digital. É, Além disso, tem é isso. o curso do Marcelo, do Tatai, Chave de Massinha, tá no ar. A gente não conseguiu ainda contar para as pessoas isso, mas se vocês clicarem no perfil do Instagram dele, você encontra o curso lá, tá à venda, e a gente vai cumprir o combinado das vagas sociais, sim, tá? Para os professores ou educadores do ensino público. E eu queria que você falasse um pouquinho. A gente tem 4 minutos. Vou fechar mais um pouquinho pedindo pro pessoal, né? Curtir o Instagram, o nosso Instagram, Marcelo Xavier Artista, e o meu, Cecília Xavier Oficial, que isso é importante quando a gente está tentando transmitir conhecimento para mais pessoas pelas vias digitais, e convidar vocês para minha aula online, gratuita, na terça-feira. Eu vou falar de como você pode conseguir fazer o que você quer fazer, o que deseja fazer como terapeuta ocupacional. Vou fazer esse convite aqui. O link está no Face, Instagram, no meu, tá bom? É só clicar lá e pular para dentro na terça às 10 horas da manhã. Então, vamos fechar os últimos minutos, Tatai, com você falando isso do mundo digital. A leitura no mundo Olha, digital, o livro digital. isso. A leitura, ela pode vir no suporte que for. Ela pode vir no suporte tradicional, nesses livros que a gente falou tanto aqui, Objetos Amados, como pode vir no seu tablet, no seu computador, no celular, onde for. Hoje a pessoa lê muito nessas mídias, nesses suportes. E isso aí só enriquece o universo da leitura, mas de forma nenhuma ela enterra o livro físico. O livro físico, como eu mostrei aqui, eles são objetos de arte também como objeto, não só o conteúdo, o que está escrito, mas eles têm toda uma preciosidade em si, trabalhada por artistas do design, artistas das editoras, os editores. O livro é um produto de grupo. Agora, a gente não pode negar a tecnologia. Poxa, os meus livros, que eu faço ilustrações tridimensionais, eles usam a tecnologia da fotografia. É alta tecnologia. Inclusive, a imprensa, do jeito que eles são impressos, é tecnologia. É tecnologia também. São Sim. tecnologias que vão se superpondo. Veio a fotografia, que a gente pensou que fosse acabar com a pintura, não acabou. Veio o vídeo, a gente achou que ia acabar com o cinema, não acabou. E os livros digitais não vão acabar com o livro físico. Eles vão conviver harmonicamente, e um valorizando o outro. Isso. Tá bem? Uma coisa não impede a outra. São fontes, isso. São bases diferentes de transmissão, mas o mais importante é a leitura. Ela pode acontecer, igual você falou, de diversas formas, né? Claro, claro. A gente lê o mundo o tempo todo. A gente está lendo. Estou lendo agora aí. Estou lendo aqui. Olha a gente aqui usando a tecnologia. Esse encontro só foi possível por causa da tecnologia. Claro. A gente pode conseguir redução da desigualdade social por essa via de educação de qualidade, à distância, né? Os PDFs chegam em todos os sertões do Brasil, contanto que tem uma internetzinha, eles chegam, né? E a educação como a única forma da gente chegar na democracia de todo mundo participar do grande bolo da civilização, né? Então, a tecnologia pode levar à valorização dos objetos físicos da arte pela educação. Isso. Pode chegar à poesia
que é uma educação da sensibilidade. Isso. Gente, muito Correto? obrigada pela participação de todo mundo.